Bom dia. Ahm, já estou preparada para comer. Já recebi. São agora 11h40. A gente recebe comer aqui bem cedo. Eu acordei, fiz a minha caminha, mas acordei um bocadinho mais tarde estes dias. Eu tenho deixado de dormir também. E então hoje comer sido alguma coisa que a gente não gosta. É peixe com couve, com ovo. A gente não gosta, mas a gente come, né? Porque faz bem, faz-nos super bem. E mesmo nós em casa fazemos sempre que podemos também, porque é para dar assim uma saúde. Eu hoje estou a meter o meu vídeo, porque o pulinho continua, assim mais pequenino. Mas eu também quero agradecer a pessoas, porque ao fim e ao cabo foram pessoas que também me ensinaram coisas. Algumas não vou dar o nome, porque também não sei. Outras eu perdoei também o bullying que fizeram, porque entretanto, com o bullying que faziam, também me traziam coisas, também me ensinavam coisas. Não eram coisas más, eram mesmo coisas até boas. Eu vou começar. Eu queria agradecer a um menino em particular. Ele deve ter 12 anos. Também vou falar um bocadinho da parte psicológica, né, do bullying. Que o bullying, quando é muito bullying, não te deixa viver. Não te deixa viver nem psicologicamente. E também queria falar de um caso que aconteceu e realmente eu quero dar todo o meu apoio. E realmente, se alguém importante estiver a ver estas coisas, eu também gostava realmente que essa pessoa importante tomasse atitudes. E aliás, que toda a gente tomasse atitudes contra isso, porque são coisas que realmente a gente não percebe. Não temos qualidade para nos defendermos, mas também não somos nenhum escravos nem animais para nos tratarem assim. Aconteceu comigo, pelos vistos acontece com muita gente. Uma mensagem: a minha vizinha escusa de me estar a fazer barulho às 6 da manhã, coisa que ela nunca acordou na vida, só acorda agora, só para me estar a chatear, é constantemente. E eu sei que é só para me estar a chatear, porque mais uma vez eu tinha lá a pocinha de água, que a minha cadela parece que não pode beber água, então eu tive que ir lá pisar, porque psicologicamente, porque tudo isto traz-nos tudo, né? E também queria até esclarecer uma coisa. Eu vou começar. Então, primeiro, eu queria agradecer a um menino, porque ele sabe que eu nunca tive assim muitas oportunidades de me comparar a ninguém. Ele sabe que eu nunca tive muitas oportunidades de tirar bons exemplos de ninguém, porque eu andava numa escola de ricos, eu andava numa escola muito elegante. E dessa escola, os professores aceitavam que eu fosse a palhacinha dos meus colegas, fosse o animalzinho dos meus colegas. Isto eu estou a falar porque se tu és professor, se tu estás a ouvir, se tu sabes que alguém está a usar outra pessoa como animalzinho, eu sei que a tua profissão diz que uma coisa é ir na escola, outra coisa acaba quando é para casa. Tu sabias que eu sofria em casa, tu sabias como é que era a minha vida virada ao avesso. Tu não podes dizer que não tens nada a ver com isso, porque eu estava ali sentada a olhar para ti e eu duvido que tu conseguisses. Tu conseguias, mas eu duvido que muita gente conseguisse ignorar uma criança que se vestia mal em comparação aos outros, uma criança que não falava em comparação aos outros, uma criança que estava a ser sempre constantemente gozada pelos outros, independentemente da imagem que eles às vezes transmitiam, como hoje em dia. Uma pessoa, hoje em dia, o que tem sido mais para mim é, eles vão mostrar uma imagem deles, eu é que sou má, eu é que sou isto, eu é que sou aquilo, mas ao fim e ao cabo são eles que se estão a meter na minha vida de maneira indesejada. Naquele tempo eu nem sabia que isso existia, ou seja, eu não tinha conhecimento. E acho que fazia parte de ti, como professor, dares conhecimento de uma pessoa, o que é um ser humano e o respeito que uma pessoa tem que ter por ela própria, em vez de estares ali a apreciar o espetáculo dos meninos ricos na altura. Então eu não tinha muita comparação com eles, porque a comparação que eles tinham é assim: eles podiam se vestir mal também, mas a roupa que eles vestiam eram todas de marca. Não havia, e eram marcas que a gente não conseguia lá chegar. Ou seja, mesmo eu estou a falar disso, eu estou a esclarecer aqui às pessoas todas, porque há muitas que agora se estão a meter muito na minha vida e à procura. Eu por acaso a minha vizinha fez-me pensar isso hoje, né? Ela fez-me pensar assim essas coisas às 6 da manhã. Ou seja, eu sou uma pessoa que quando me estão mal eu consigo transformar em pão sempre. E as pessoas sabem também. Por isso não te coles ao meu pum, porque não és tu que estás a fazer.
Simplesmente sou eu que transformo tudo que é mau, tento transformar sempre em bom por respeito a mim. Agora não te coles, viva a tua vida, simplesmente. Se até agora nunca o fizeste, o bem, não é agora que o vais fazer à minha pala. Se fizeres para outras pessoas eu agradeço, mas agora utilizas-me para me estás sempre a fazer mal, mas depois de seres que foste tu que tiveste as ideias, esquece, as ideias já foram transformadas por outras pessoas, as ideias já foram dadas por outras pessoas. E na altura eu não tinha motivo de comparação, porque isto é também para uma pessoa que se veste super bem, isso tudo, que tem tudo impecável. Eu vou-te dizer, eu na altura estás-te a comparar com alguém que não teve a oportunidade de se comparar com ninguém quando eu era miúda, porque as pessoas vestiam-se tudo de roupas de marca, mas super marcas, marcas que eu nunca lá chegava. Mas as pessoas nem queriam saber desse tipo de comparação. A gente não se comparava pelo físico, a gente comparava-se pelo psicológico. Ou seja, aquilo era tudo alunos que tinham 100%. E eu não conseguia ter 100% com o tipo de fita que eu tinha, embora tivesse cabeça para isso, porque eu se estudasse, eu chegava lá, também na tal e qual. Foi uma turma que, em termos de inteligência, eles puxaram, a gente conseguia lá chegar. Se a gente não lá chegasse era porque tínhamos preguiça, era porque também não tínhamos exemplos para nós, porque ao fim e ao cabo metiam-nos a nós de parte e a gente não tinha exemplo. Eu não tinha exemplo para seguir, porque aqueles exemplos eram tão altos para nós que a gente não se comparava sequer. E isso é a tua falha como professor. Tu estiveste lá, tu viste a minha luta, tu viste que eu tentei melhorar as minhas notas, tu viste que eu tentei melhorar a minha letra, tu viste que mesmo assim eu tentava, mas que constantemente estavam sempre a mandar mais mensagens, constantemente estavam a fazer o bullying, constantemente até ignoravam, faziam um grupinho, faziam a festa da piscina, mas eu era a única menina que não ia. E não era por ser má, não era por. Tu sabias que psicologicamente a seguir as sementinhas, nunca me explicaste como professor, como professora, tu sabias muito bem que uma pessoa seca as tais sementinhas até que metem a sementinha má, e quando tu secas aquela sementinha má, depois vais pela sementinha má, vais pelo caminho errado. Tu sabias disso, eles faziam de propósito em pequenas histórias que depois se transformavam em grandes porcarias. E a porcaria caía sempre para cima de mim, e tu sabias disso. Nunca fizeste, é assim, quando isso acontecia, nunca me metiam a mão a ralhar comigo, nem nada disso, mas eu preferia que me tivessem feito, mas simplesmente ignoravam, porque sabiam que a culpa não era bem minha, mas ignoravam, e isso é assim, se és professor, se és. Chama mesmo a atenção. O meu filho te contou-me uma história que na escola dele agarraram um miúdo e disseram: Quem é que tu és? Tu não és nada, tu não tens boas notas. Faça isso se fores professor, alguém. Mas também há aquele menino que está ali a dormir, tu agarra nesse menino e também diz: Acorda, porque tu também não és nada. A imaginação tem lugar. Epá, estamos ali, sabes? A tua função não é criticar os pais, como já me aconteceu também. É chegares ali à criança e falares com a criança, diz-lhe também, explica-lhe também, não guardes segredos só para os meninos preferidos. Quem és tu? Aliás, para fazer isso, quem és tu como ser humano para fazer isso? Puxa mesmo pelas crianças, explica aquilo que tens a explicar. Quando explicas mal, pede desculpa e torna a explicar bem, porque todos nós caímos em erro. Todos nós precisamos de ser ensinados em qualquer momento, mas deixa a criança te criar como exemplo, deixa a criança ter a oportunidade de olhar para alguém como exemplo. Deixa as coisas serem boas, tenta transformar este mundo em melhor e não faz atrás de crianças, porque a mim o grande bullying que até que eu sofri nessa turma até foram mais pelos professores do que pelas crianças. As crianças simplesmente sabiam fazer e queriam-te mostrar a ti como sabiam não fazer, ou seja, tu eras o pilar, eras a razão de elas estarem a fazer isso, e ao fim e ao cabo transformaste esse pilar num inferno para mim. Em todas as crianças que estão assim também a sofrer, hoje em dia, quando eu vejo as pessoas a fazerem isso, eu digo assim: não, mas mete dois testes de cabeça, já és grande. Mas acontece ainda para mais, acontece a patrões, acontece a tudo, queres ir lá mostrar que sabes fazer, queres mostrar que és capaz, queres mostrar que és inteligente. Por amor de Deus, tu chegas até aos 18 anos, está pum, acabou. Tu secas a tua fita, cada um seca a sua fita. Se não é chamada de quadrilheira, se não é chamada de faca, se não é chamada de tudo e mais alguma coisa, né? Tens que ver que a gente não é forte para cortar depois as palavras na garganta, né? Gente rica eu também já tive, hein? Eu também já namorei com gente rica, também já fiz 30 por uma linha. Aliás, os maiores bullying a mim vieram-me sempre das pessoas que não o deviam de fazer. O maior bullying foi sempre das pessoas mais poderosas, mais perto de mim, mais familiares,
pessoas que não deviam de fazer. O resto, quando eu olho para vocês, eu tenho pena, às vezes. Se é que me faço entender mesmo. Agora, eu quero agradecer ao menino. É um menino que é assim, pontos. Eles transformaram esses exemplos, né? E então eles perceberam que eu não conseguia ir lá com os grandes exemplos. Eles perceberam que, porque psicologicamente isto muda uma pessoa. Se é texto pequenino, uma pessoa fica mutada. Eu fiquei mutada realmente. Eu não consigo olhar para alguém assim muito bonito e eu não consigo tirar de lá exemplo, porque eu, quando queria tirar exemplo quando era miúda, fui trafada para isso. E fui trafada por pessoas importantes, não só por miúdos, mas por pessoas importantes, pela menina mais inteligente. Eu fui trafada pelo professor. Eu cheguei a ter ao ponto de irmos desenhar assim um grande cartaz e a professora, na altura, era só uma na altura, ela olhou assim para mim e porque os miudinhos já tinham mostrado, já tinham feito, ela é que é má, nós é que somos os bons, mas ao fim e ao cabo eram eles que estavam a provocar esse mal, era a minha própria mãe, era tudo. E a professora, ao fim e ao cabo, deixava-se levar em vez de procurar, em vez de agarrar em mim, deixa-me falar contigo, agarra o teu aluno, fala com ele em particular, ele não se vai saber explicar, porque foi o que aconteceu a mim. Ele vai às vezes explicar até o que não tem nada a ver. Hein? Tens que ser tu mesmo, com psicologia, mas é para isso que tu tiraste o diploma, não? É para isso que tu recebes algum salário. E então, pronto, eu nunca consegui ir pelo bom exemplo, porque o bom exemplo para mim era muito na altura e então eu sentia-me sempre não capaz de seguir esse bom exemplo. Então eu falo com as pessoas que descobriram que eu ia pelo mau exemplo. Então eles começaram a mostrar o mau exemplo. E eu quero agradecer a um menino que me mostrou, a todos os meninos, dois meninos, mesmo assim, a dois meninos, só que é assim, há aquele que descobre alguma coisa e tenta fazer algo bem por mim, e há aquele que faz algo, que descobre alguma coisa e depois a vontade dele não é para me fazer o bem, funciona naquele momento, mas logo a seguir vai espalhar a sementinha para eu fazer o mal, pontos. Então eu quero estar a agradecer só ao menino que me deu a oportunidade, que me deu o mau exemplo de um TikTok para me dar coragem, para eu fazer o meu canal de YouTube, para eu falar, para eu me esclarecer, eu quero agradecer realmente a ele. A coragem mesmo, porque ao fim e ao cabo ele também chegou lá sem coragem e fez-o. Eu quero agradecer ao meu pastor também. Eu quero agradecer mesmo ao meu pastor que também esteve ali, que também teve muita paciência e que me dá a oportunidade, e isso é uma das coisas que eu também quero falar com vocês. Ele dá-me mesmo muita oportunidade, ele mostrou-me, tu queres aprender. Hoje em dia não vais aprender mais lá fora, tu vais aprender aqui na minha igreja, coisa que eu tinha pedido, por exemplo, a um padre, coisa que o tal padre que eu falei, coisa que se as pessoas me tivessem dado a oportunidade eu tinha agradecido muito. E então depois tu aprendes aqui dentro, não precisas de aprender lá fora, vem aprender aqui connosco, porque ao fim e ao cabo é verdade, a Bíblia tem tudo. Se a gente perceber bem a Bíblia, se a gente começar a ler bem a Bíblia, a gente percebe mesmo muita coisa da vida. Desde a criação até ao resto, mas principalmente psicológico, tens. É assim, é pena eu só agora descobrir isso, né? Porque antigamente, quando eu estava na escola, eu não tinha maneira de viver, né? Por causa do meu bullying, né? Fim de professores, fim de tudo. Por exemplo, essa professora que me disse, não, se tu fores pintar, vais estragar a pintura toda à frente de toda a gente. É óbvio que no dia a seguir, quando eu fui para a sala de aula, eu baixei a cabeça e eu comecei a sonhar, né? Porque aquele mundo não me interessava. E então a Bíblia explica, queres sonhar, queres inventar o mundo, vem aqui à Bíblia e inventa, né? A gente já inventou o que está para inventar, o que está para imaginar, já podes ter na Bíblia tudo isso de imaginar, já podes imaginar tudo, eles já estão as dicas todas para imaginar. Se tu fosse uma criança, principalmente em criança, principalmente quando estás do teu primeiro até ao 9º ano, aproveita para imaginares, aproveita isso tudo, mas não tens que ir nunca em erro, é? Porque o bullying, psicologicamente, ou mesmo sem ser bullying, uma pessoa que simplesmente tem ciúmes de ósseo, cuidado, porque pode-te levar em sonho mesmo. Para mim é difícil explicar ainda isto, eu ainda não sei explicar isto, mas há momentos para imaginar. Eu nem consigo explicar isto ao meu filho, porque o meu filho é tal coisa psicológica. Quando alguém importante para ti, que é a tua mãe, te diz as coisas que tu nunca vais fazer, né? Tu nunca vais compreender. Então tem que ser mesmo alguém mais de fora para te explicar. E as pessoas sabem isso. Hoje em dia não estamos num mundo burro, estamos num mundo evolutivo, em que o físico não é só bullying, existe o psicológico.
Existe a publicidade que está sempre a passar, certo? Ponto, eu não preciso dessa publicidade ali à janela. Por exemplo, eu cortei, tratei das minhas coisas, o que me chegou, a primeira coisa que eu fecho é um saco. Eu não sei se ainda lá está, para vocês verem, nem sei se consigo mostrar-te aqui. Já não está lá. Já tiraram um saquinho antes que eu falasse. Por exemplo, eu no último vídeo falei de um saco de plástico. Então meteram lá o saco de plástico. As pessoas do bullying também têm medo. As pessoas que fazem bullying como fim também têm medo. E a única proteção que a gente teve é a única proteção que a gente utiliza e como veem funciona. Senhor doutor juiz, alguma vez receber alguma queixa para perceber como funciona também a nossa proteção, né? Que a pessoa foi logo lá buscar, mas foi no momento em que vieram trazer o comer que eu ia abrir a porta, então meteram lá o saquinho, já sabiam que eu ia abrir a porta naquele momento, meteram lá o saquinho para eu ver o saquinho, mesmo que a carrinha nem parou no mesmo sítio, foi com desculpa, ai peço imensa desculpa, eu não sabia onde é que era, mas poupa-me, a inocência, a gente também já está fartos, a inocência é falsa, porque se tu souberes o que é a inocência, tu não faz gostar-te da inocência. Eu digo que da inocência que eu tive, não gostei nada dela. Por isso, para de fingir que tens inocência e que fizeste tudo sem querer. Foi de sem querer. Não, porque isso não existe. Para de copiar, para de fazer, seja aquilo que for. Se tiveres que copiar, copia o pai, não copies o mal. Porque parte dessa falsidade não faz-te mulher. Não faz-te alguém. Se eu tive pessoas importantes que me mostraram agora um bocadinho de inocência, foi para me levarem a para um porto. E tu estás simplesmente a intrometer-te como escovilheira, como faca, como corta, como. Depois é assim, depois vem tudo também, depois também recebes tudo. Outra coisa, depois eu estava aqui a passar, eu tenho esta camisolinha azul, certo? E então teve que passar uma menina com o cabelo atado também, assim com uma camisola azul à minha frente, antes da minha janela. Tinha que mostrar, se calhar estava até a mostrar, às vezes também vem aquela mensagem, sou como tu, né? Mas poupa-me também, se queres ser como eu, bates-me à minha porta e dizes, olha, eu chamo-me isto, será que podemos falar? É que ao fim e ao cabo também sofro, ou ao fim e ao cabo eu também sou como tu, né? E ao fim e ao cabo, se formos a falar, somos todos humanos. Todos passam pelo mesmo. Simplesmente não foste escolhida para te fazerem sofrer, mas eu fui porque infelizmente tive a minha mãe que foi a primeira pessoa que me fez passar o bullying e não foi em grande, foi desde pequena. Por isso, já estou a falar até de tempos de escola, não te queiras comparar, porque eu digo-te, só peço a minha fita, tu não te querias comparar, porque se a partir de agora, tu que já tens 20 anos, começares como uma pita, em vez de estares-me a seguir para o mal, se começares a sofrer aquilo que eu sofri em pequenina, eu digo-te, mesmo com os teus 20 anos, tu não te vais conseguir escapar. Isso, aviso mesmo, escusa estar a dizer ou a falar aquilo que for, porque para já nem tens nada que falar comigo, fora das quatro paredes, constantemente. Aqui não está para filmar porque é bem longe e é outro tipo. Eu não sei como é que faço, não, nem procuro. É logo a primeira. Como por exemplo, eu mal me levantar e ver logo assim uma coisa preta a passar e logo alguém a vir de baixo e parece que tem um telemóvelzinho e escondem-se a meter o sonzinho e depois desaparecem. Falar que o ignorar funcionou desta vez, o ignorar, ao menos. As coisas também estar a dizer, depois fala-te a luz, pois eu falo-te a luz porque até agora não recebi nenhum recibo, e até agora, por exemplo, eu tenho que continuar a ligar o meu aquecedor quando a casa é pequena, eu sei que a casa não tem frio nenhum, e quando eu sei que és tu que abres as portas para eu ter o meu frio ainda faz à janela para mostrares que és tu que fazes para toda a gente seguir no teu pooling. A única coisa que é bom é que quando eu sei que a mensagem vem de ti, eu sei que vem uma pessoa má, olha ele a tirar-me a faca. Está a aprender com os outros cães da internet, só pode. E então, pronto. Ou seja, se tu for. É assim. Eu não tinha pais que se associassem de mim. É assim, o meu pai já se associava de mim, mas não tinha pais para pagarem uma coisa de fiola, para pagarem. Mete alguma coisa em que tu não tenhas que pagar muito mesmo. E enquadra-te mesmo que não seja assim muito aquilo que tu gostes, mas transforma daquilo que tu gostas, seja a natação, seja um curso de. Música é caro, né? Mas é caro por algum motivo também, a gente tem que ver essas coisas. O futebol também é caro por algum motivo, mas mete-me alguma coisa que, se tu és daquelas pessoas que gostas com muita gente, mete num sítio que tu fazes com muita gente, se tu não, porque faz-te bem. É assim, podes não achar que faz bem naquele momento, podes até dizer, mas eu vou para ali. Tenta encontrar um bocadinho o teu momento, o teu espaço onde ninguém te possa atacar. Eu encontrei na missa. Eu encontrei aquele bocadinho, aquele espaço, eu adoro o meu pastor, eu adoro a minha missionária. Vai dar que já está lá um bocadinho de sopa para ti.
eles explicam bem. Ontem, por exemplo, a lição que a gente tirou, né, foi a da Arca de Noé. E é o que eu digo, o meu pastor faz mesmo, em hipótese, faz mesmo questão, que se tu tens que aprender, se os outros te metem mais sementinhas, opá, vem aprender comigo. E até falámos da serpente, que era a pequenina, mas é quando ele disse isso, pronto, toda a gente aprende ali, toda a gente está ali a aprender, por isso eu agradeço, por isso eu agradeço, eu agradeço tudo o que eles fazem, né? Um, e então uma das coisas que toda a gente estava ali, toda a gente estava a aprender connosco, foi um momento lindo. E ele faz questão que a gente tenha respeito por nós mesmos, questão que a gente chega a casa, tu chegas a casa, és um pai, és uma mãe, estás cansada, mas diz só eu amo-te. É tão bom, tanto para ti como para a outra pessoa, é tão bom dizer eu amo-te. Para quieta, ela vai me chatear por causa do vídeo, que ela sabe, esta miúda é muito esperta. E então, só isso, o respeito pelo pai também é importante. Não, se tu tivesse um pai, não use isso como desculpa também. Se tu tivesse um pai que gosta que tu faças as coisas más, que está mais exemplos, opá, se tu a fazer o contrário, se tu a dar-lhe os bons exemplos. Porque hoje em dia temos muitos pais assim, que estão a dar coragem aos miúdos. E isso também é uma das coisas, nem todos os miúdos têm coragem. Eu, por exemplo, eu sou uma das pessoas que tem coragem para fazer o bem determinado, porque nem toda a gente tem essa coragem, nem toda a gente tem a coragem de chegar ali e acabou, eu faço o bem, mas também há pessoas que têm faro e coragem para isso e para outras coisas, não existe só o bem, a fita não é só preta e cinzenta. E hoje em dia há pais que eu tenho visto que estão a dar a coragem aos miúdos de estar sempre a fazer mal, de estar sempre a faltar ao respeito, de estar a copiar uma pessoa que faz mal. E esquecem-se que alguns miúdos não são assim, alguns miúdos estão a ir e estão a fugir à sua personalidade também. Nem toda a gente tem essa personalidade, nem toda a gente gosta disso. Eu não gosto dos sinais que eu recebo. Eu gosto da minha paz, eu gosto que uma pessoa seja, porque como me fizeram tanto, eu gosto que uma pessoa seja direta para mim. Eu não gosto que tu passes à janela a dizer que és igual a mim, eu gosto que me batas à porta e me digas, será que eu posso me assentar porque eu sou igual a ti ou podemos ir para um sítio para falar, se queres falar. Outra coisa sobre os sinais. Uma das coisas que eu não percebo sobre os sinais é como é que tu tens coragem de fazer os sinais admitindo que não tens coragem de falar na cara. Eu, por exemplo, admito que tenho medo de falar, ou seja, eu quando for ter com alguém, eu digo-lhe, eu tenho medo de dizer isto, mas eu digo se for preciso, ou não te digo, mas eu tenho medo, eu admito que tenho medo. Eu não percebo como é que tu, sejas criança e adulto, tenhas coragem, mesmo à polícia, não admito como é que tu tens coragem às vezes de faltar ao respeito à polícia, faltar ao respeito a alguém importante, ou mesmo essa pessoa importante estar a faltar ao respeito a nós, utilizando pequenos sinais. Tem a coragem disso, não tem a coragem, e depois utiliza sempre a desculpa do género, é porque a minha profissão não me deixa faltar-te ao respeito. Não, se tu queres mostrar que tens algum respeito por ti próprio, se queres mostrar que estás na tua profissão e que tens respeito então pela tua profissão, tu chegas ao pé de uma pessoa, tu dizes na cara, tu não fazes sinais, tu não utilizas o poder que tens. E mesmo que tu sejas baixo também, é assim, se tu não tens coragem para o fazer, não o faças simplesmente. Se tu não tens coragem, se tu vês que a tua vida não está para, tu fumas, tu bebes, tu isto, tu és a maior putritão, quem és tu para me dizer, porque tu me fizeste isso ou porque tu me fizeste aquilo, vou-te a mostrar, pá, para de fazer de vítima, para de estar a meter nas histórias, para de querer viver à minha custa. Se tu não tens coragem para falar, se não tens coragem para te mostrar, acabou. Não venhas com sinais a dizer que tens coragem de fazer. É, por exemplo, eu tenho coragem de entrar na tua casa às escondidas, não tenho coragem de dizer depois que. Não, para que é que o faço, ao fim e ao cabo? Ao fim e ao cabo é para me te mostrares o quê? Que és pita? Ou queres que eu te chame puta, já, com essa idade? Porque ao fim e ao cabo, nunca em 2 testes de cabeça a gente vai se sentir bem por roupar, a gente se vai se sentir bem por entrar numa casa e cortar um cabelo, ou por sujar uma casa, ou assim. Já tens a tua casa que é suja, para que é que precisas de ir sujar a casa do outro, certo? Temos várias, porque é tal coisa, o bullying, a gente acaba com bullying muitas vezes, né? Ou com que se a gente também não gosta, a gente acaba com as nossas, com utilizando as proteções que pelos vistos funcionam mesmo. Outra coisa que eu também queria agradecer também então ao menino. Queria agradecer aqui a uns vizinhos que me chatearam tanto, mas que ao fim e ao cabo, no final eles mostraram que psicologicamente eles a mostraram-me é aqui, Ana, é aqui que está mal.
E por isso é que eu não postei os vídeos deles também, porque realmente estava-me a começar a chatear eles. Mas também foram uma das pessoas onde eu mostrei a minha coragem. Do género, tu és do bem, tu mal, eu sou do bem, mas ó, está aqui, olhamos diretamente um para o outro, se for preciso. Por isso, se tu achas que tens coragem porque eu sou maluco, porque eu faço isto, porque eu faço aquilo, eu tenho coragem porque eu não sou nada disso. E eu respeito-me por isso. Já fui assim, também, porque às vezes é uma defesa para nós, também já fui assim. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente utiliza isso como defesa, certo? Se tu sofres bullying, se tu tens a tua vida, respeita-te a ti. Primeiro ponto, respeita-te. Que é para poderes também ter a tua proteção. Respeita-te, mas utiliza mesmo também a coisa tu. E admite, outra coisa é admitir. Tu tens que admitir as coisas, tu tens que admitir que estás triste. Tu não te metas máscaras à volta da tua cara, não metas. Isso é a pior coisa que tu fazes para a tua personalidade. E quem souber vai utilizar isso contra ti. Não metas máscaras, é a pior coisa. Tu não saias à rua a rir-te se estás triste. Uma coisa é se tu estás no teu trabalho, no teu canto, teres a tua cara. Atenção, porque há sempre aquela pessoa, também me aconteceu, obrigada, senhor professor, do meu curso, que tentou fazer o bullying comigo, tentou dar uma imagem estúpida. Que, por exemplo, com os meus outros colegas, por exemplo, uma das coisas que fez foi dar-me uma palmada, fingir que estava uma palmada no cu a uma colega minha, lá fora. Toda a gente se fingiu que estava chocado só para ver a minha reação. Obrigada, hein? Eu primeiro não era um sítio de estudo. Eu estava ali para estudar com vocês, não era para vocês estarem a fazer de mim outra vez a mesma repetição que me tinham feito na minha infância, porque eu, como digo, isto vai continuando, continuando, continuando. Para já é logo esse ponto. Segundo, estavas ali para proteger as pessoas mais fracas, a tua profissão é para isso. A gente já é adultos ali no curso, mas tu que és mais adulto que nós, ou tu que tens a mesma idade que nós, não interessa, é para estares ali e estares-nos a dar bons conselhos e não maus conselhos, é para nos ajustares naquilo que for preciso. Seja mesmo aquele aluno mais rebelde, porque agora hoje em dia também há aquele que, eu faço, eu gosto de mostrar que eu faço e acabou porque só assim é que tu tens atenção de mim. Corta! Corta também as pernas a essa pessoa, mas também por um ponto ela tem razão. É que se a gente somos, não somos assim, tu não vais tomar atenção em nós e ainda vais coçar com a nossa cara, como me aconteceu a mim, e essas pessoas têm tirado o exemplo daí. Mas cuidado ao tirarem o exemplo também daí, é verdade mesmo. Se a gente se veste mal, se a gente tem uns pais podres, se a gente sofre bullying, se a gente isto, tu só vais ter força só se a gente se mostrar mesmo ali à frente da tua classe, só se a gente berrar contigo, só se a gente fizer mal a ti, porque senão tu ainda vais entrar com os outros e ainda vais coçar a nossa cara com os outros. Tu és professor, por amor de Deus, foste à universidade, estudaste, é assim, eu própria que já estudei tanto com isto tudo, eu própria aqui dentro, a minha psicologia está muito mais avançada neste momento do que a tua que foi em economia. E ele tentou meter uma sementinha má, né? É que eu, como estou ali, o meu pai tinha saído, tinha isso tudo. Eu simplesmente tenho a minha cara normal, né? Eu vou-te tentar mostrar a minha cara normal. Não é uma cara triste. Mas ele tentou dizer: Ana, tu estás sempre com um lábio assim, pareces sempre tão triste. E o que é que isso fez? Realmente eu estava a passar uma situação, ele sabia que eu estava a passar e ele quis mostrar às pessoas como sabia fazer psicologicamente, como sabia fazer as coisas psicologicamente. Ele quis comparar aos miúdos também de maneira mais errada, né? Porque ao fim e ao cabo estavas a comparar aos mais espertinhos, mas eu que estava ali na inocência, eu que precisava que tu me puxasse e me dissesse: Ana, também existe a psicologia, eu sei que tu também fizeste isto, a escola fez isto, porque ao fim e ao cabo tu sabias tudo, e foste uma das primeiras pessoas a coçar com a minha cara e a dar força, porque ao fim e ao cabo os outros só iam fazer isso para te mostrar a ti. Mais nada. E até achavam piada, tu entraste num coço também. Ao fim e ao cabo foste também um palhaço, só faltou disserem que eras tu o palhaço e não eu, para. E então, isso, como na altura eu estava a passar um momento mau. Para quieta! Como eu estava a passar um momento mau, mesmo realmente da minha vida, porque o meu pai tinha emigrado, então eu tinha ficado sozinha em casa, eu tinha os meus 16 anos e aquilo estava a ser muito difícil para mim, realmente. A Mimola foi o carro embora. Fomos chatear com ela porque estava a roubar as coisas outra vez.
Hum, e então isso realmente ficou-me sempre muito marcado. Eu pensei mesmo que fosse verdade, porque como eu estava a passar um mau bocado, eu pensei que realmente a minha cara, quando eu estou triste, notava-se muito. E então às vezes eu olhava-me ao espelho e eu não percebia porque é que eu tinha aqui, esta coisa aqui, porque é que eu sou assim, mas eu não estou triste neste momento. Então o que é que fazia? Fazia com que eu estivesse sempre feliz, com que eu forçasse a minha felicidade, ou seja, fazia com que eu metesse uma máscara, fazia com que eu metesse uma personalidade que não é minha. Cuidado com essas sementes. Cuidado com essas pessoas, porque a gente nunca vai imaginar que essas pessoas são capazes de fazer isso, porque é o que eu digo, a gente tem fé no mundo ainda, não nos tirem a fé. Tu que és professor, tu és juiz, tu és advogado, tu és padre, tu és. Não nos tires a fé, porque a gente está com a fé em ti. Tu és boa pessoa, a gente nunca vai pensar que tu vais fazer um mal, que tu precisas de fazer mal. E não mostres ao mundo que tu és essa pessoa. Não precisas de ficar a mostrar. Se ninguém te liga durante anos e anos, opá, ainda bem, estás por contente, hein? Porque a mim toda a gente me tem ligado e é odiável. Hein? Hum, por isso não metas máscaras. Tu estás triste, tu estás contente, estás contente. Não, a outra coisa que eu aprendi também, não precisas estar sempre a pensar, esquece, isso isto é automático. E o teu automático é melhor que o pensar, porque o automático somos todos. Deus é um ser humano todo, certo? A Bíblia está a explicar tudo isso. Nós somos todos seres humanos. E todo ser humano tem a sua maneira de ser. Todos somos iguais, certo? Todos somos uns. Há depois pequeninos detalhes que fazem de nós não ser e outros que fazem de nós ser de outra maneira, mas a base está lá. Por isso, escusas de ter medo de utilizar o teu automático. Tu tens o teu automático, tens momentos para não utilizar, tens momentos para imaginar, tens momentos de tudo. Eu, se puder ajudar em alguma coisa, eu ajudo. Não cortes a informação às outras pessoas, não sejas ruim a esse ponto, ainda para mais pessoas importantes, professores, etc, etc, etc. Se tu és patrão, a mesma coisa, tu estás a ver que estão a gostar, e isto era uma das coisas que eu vos queria falar. Eu vi no Facebook, eu vi uma coisa do trabalho, e eu vi que o miúdo estava a ser, tinha sido batido pelo próprio patrão, sabem, tinham feito uma coisa engraçada, e para eles era engraçado, e estavam-lhe a bater e isso tudo. E eu pergunto-me, é pena que a gravação só tenha valor por ser física. É pena que ele só tenha ido ao tribunal por ser físico. Porque eu pergunto-me hoje em dia como é que eu me posso, mas pergunto-me mesma, eu pergunto-me como é que eu me posso defender quando não é físico, quando a gente não tem provas, mas que existiu e que aconteceu, aconteceu, ninguém vai inventar que aconteceu. Muito pelo contrário, hoje em dia tiramos muita coragem às pessoas para nos defenderem, porquê? Porque se formos duas aí falar, tudo o resto se vira contra nós e até daquela pessoa vão dizer que ela é maluca tal e qual como nós. E eu pergunto-me como é que a gente se defende, porque às vezes não é. Eu já sofri muito bullying, e principalmente agora nestes últimos 2 anos, um trabalho que eu tive. A tal coisa, eu mal entrei lá e eu comecei logo a sofrer o bullying, direto, desde o chefe, desde a supervisora, desde a engenheira, desde até a colega. Eu sofri mesmo bullying. Aquilo era em Sernancelho, logo à entrada de Sernancelho, e desde o início que eu sofri completamente. E é assim, as pessoas sabem, a pessoa que está a fazer o bullying, aquele patrão que está a fazer o bullying, que ele sabe que tu estás ali porque tu precisas do dinheiro, tu precisas da fama, tu estás ali a criar uma fama de uma pessoa que trabalha, né? Tu não queres a fama ao contrário. Então é óbvio que tu estás ali a mostrar que tu trabalhas. É pena eu não ter conseguido trabalhar lá por um miúdo, hein? O patrão era um miúdo de 20 e poucos anos. À parte que o pai dele escusa de aparecer lá, a cheirar super a perfume, a dizer que eu quando andava num curso em França cheirava muito a perfume, porque eu já disse, o meu bullying vai entrando de pouco em pouco. Eu por acaso também quero agradecer a algumas pessoas que me mostraram como é que se passa. Por acaso na altura foram minhas amigas no meu trabalho. Eu quero dizer que no meu outro trabalho, tu, minha querida, que estás a agarrar nisso, é assim, eu tenho uma cicatriz na minha perna e passou-se uma coisa que, pronto, aí está a inocência, a gente nunca sabe o que a pessoa vai nos fazer por mal, que é passar com. Eu ia a passar no corretor, a outra tempilhator fingiu que não me tinha visto porque apareceu naquele momento e a gente esparrou-se uma contra a outra. E então eu vou-te dizer, a marca não feita isto, escusa estar a dizer que a carro sutor pelos cornos em 2022, porque se calhar a carro até a ti pelos cabelos, porque aí estás a ser má, estás a ser ruim, estás a ser faquinha. Então eu vou-te dizer, a marca não vem daí, a marca vem porque eu quando estava a atrapalhar eu sofria o meu bullying realmente, que era tentar fazer a coisa como deve ser, e a outra
estava constantemente a dizer: "Ana, estás a fazer mal", mas só para os outros rirem, só para eles se sentirem, só para ela se sentir na glória, na altura. Porque toda a gente olhava para ela e ria-se, né. E então as minhas marcas vieram daí, porque eu tinha assim uma coisinha quando eu tinha que sair e houve 2 vezes, mas 2 vezes constante em que eu vou descer e eu não sei porquê, aquela porcaria batia-me sempre ali, psicologicamente se calhar é tal coisa, às vezes quando tu mesmo que tu não penses, mesmo que tu estejas concentrado no trabalho, quando estão a fazer constantemente o pulling, o teu automático está a receber esse pulling todo. Então, mesmo que tu não queiras seguir às vezes a semente, o teu próprio automático, cuidado com isso, seca as sementes e cuidado, porque às vezes mesmo em certos e determinados momentos, por exemplo, como a pouca, que eu tinha, do género estar triste, mas tentar rir-me na rua constantemente como uma palhaça, por exemplo. Cuidado com essas pequeninas sementes em que tu não vês, mas elas estão lá, né? E as pessoas estão a meter-te. Aí a minha cicatriz na perna. Eu acho que o resto foi armação para ver quem é que vem aqui fazer o mal, né? Que graças a Deus ainda tenho essas pessoas também assim, ou se calhar fui eu que transformei isso assim, mas funciona, funciona. Ahm, no meu trabalho, então, eu tinha aquela menininha que diziam que tinha o pai na câmara, que ainda hoje eu pergunto-me, porra, se és pai dela e estás na câmara, pá, mostra por um exemplo, não mostres que a menininha, ainda por mais é um trabalho de porcaria na câmara, todo trabalho é bom, mas não te leves lá tanto aos céus também, que há lá quem esteja lá no céu e não se demonstra. Ahm, e então a miudinha, eu estava a atrapalhar, aquilo é uma miudinha, também uma pitinha, e ela, quando eu mandava as caixas fechadas para lá, eram tupperwares redondos, eu fechava aquilo e eu mandava a primeira vez que mandei. Veio-me a tal engenheira, veio-me a tal supervisora, logo, Ana, isto está mal fechado, tens que fechar isto bem. E eu fiquei assim a olhar para aquilo, peço imensa desculpa, mas realmente, porque eu sabia que aquilo era de propósito, então eu disse, mas eu fechei isto, mas está mal fechado. E então, o que é que eu faço? E depois eu então, vem outra vez as caixas, vem outra vez esse torresmos para fechar em caixas circulares e então eu fecho bem mesmo. Daquela vez eu calquei bem, né? O que eu queria era fazer o meu trabalho nisto, ao mesmo tempo em que eu estou a calcar isto, vinha alguém colar a etiqueta por trás, a dizer tem um estalo, vinha alguém cortar o capelinho que fica aqui, porque a gente usa touca, então alguém vinha e cortava o capelinho. Pronto, nisto tudo ia-nos acontecendo, por exemplo, o meu telemóvel, que eu agora por acaso mandei arranjar, eu quando o comprei, eu meti-o bem, mesmo no meu cacifo não estava seguro, que a pessoa logo no primeiro dia em que viu o meu telemóvel, eu deixei-o no refeitório, né? A gente estava a comer, então eu deixava lá e quando cheguei lá para tirar o meu telemóvel, sabem, o vidro de proteção, o meu já tinha partido o vidro de proteção só para te dizer, eu mexi e agora tu não me podes acusar porque tu não podes, não fiz, então não podes acusar. Isso é uma das coisas que as pessoas têm a mania de perder, têm que perder mesmo, porque uma pessoa pode acusar sim. A gente sabe que foste tu, ponto. É tal coisa, não é preciso haver uma câmara para demonstrar que foste tu, senhor doutor juiz, senhor doutor, seja lá quem for, tem que partir essa mania, tem que nos dar a oportunidade de nos defendermos. Está bem que existe aquela pessoa falsa que vai dizer ela fez sem o ver, mas há sempre maneira da gente saber e percam o raio do dinheiro, percam o dinheiro, o raio de coisa, façam testes também a essas pessoas que vocês não têm a certeza. Há o teste polígrafo, por exemplo, em situações realmente destas, eu acho que né, a gente hoje condena criminosa que mesmo a uma coisa muito grande, né, a prisões muito grandes, prisão perpétua e isso tudo, mas a gente não condena para nós é grandes delitos, mas para os juízes, não é um delito tão grande, opá, arranjar então um castigo adequado a esses delitos. Por exemplo, uma das coisas quando eu vi o miúdo a levar porrada e isso, o que é que esse patrão merecia, assim, para mim, merecia que um juiz estivesse ali e dizia assim: agora tu vais trabalhar nesta fábrica que tem o pior turno, que seja outra noite ou outra tarde, eu acho que outra tarde é o pior, com o pior turno, as piores pessoas daquele turno, nem que sejam aquelas que não falem nada, no pior trabalho que é estar ali com a mão sempre a mexer durante não sei quantas horas, com o pior comer, o pior refeitório, opá, e já agora fazer horas extras e não receberes por essas horas também. Eu acho que isso era um bom castigo para um patrão e eu acho que é assim, não somos criancinhas, mas às vezes temos que ser tratadas como criancinhas e o mais poderoso deste mundo que pode fazer isso és tu, senhor doutor juiz. Um,
E então, eu naquele momento, eu fechei bem os Tupperwares, a partir dali eu comecei a fechar bem os Tupperwares, mas a queixa não continuava a vir. Ana, fechaste outra vez mal isto. Era uma supervisora, hein, que não estava a fazer o pooling, que ainda estava a fazer força a esse pooling. Ela via bem que a outra... E eu cheguei e disse-lhe assim, não, mas eu fechei bem. Eu desta vez eu fechei mesmo bem. Eu a mim basta-me apenas de ser uma vez. Eu à primeira já faço bem, à segunda então ainda faço melhor. E ela mesmo assim, não, Ana, não fizeste porque isto está aberto e não está para abrir, porque se a gente abrir, nota-se logo. O que é que aconteceu? Psicologicamente, às vezes as pessoas também vão-nos chamando tanta boa sementinha. E às vezes por maldade, tu, gente, tu sabes, mas agora tu não podes dizer que qualquer coisa. E nisto tudo eu tenho os taparais. O patrão estava lá, ou seja, era supervisora, era engenheira, era patrão. Estavam lá, o miúdo de 20 e poucos anos, que já, tu já te queres mostrar homem, então é homem, é mesmo homem. Transforma-te em homem, porra. Ahm, e então, quando chegou lá, ele, né, há um dia em que eu estou ali, sozinha, eu fecho o Tupperware e sozinha agarro numa faquinha e faço, porque eu sabia que ela tinha o feito. Então, eu faço e abro o Tupperware. A supervisora passa e eu digo-lhe assim, está a ver? Este Tupperware está fechado, fechei outra vez, tornei a abrir e eu consigo abrir e não deixa a marca. Ele está aqui. E é o que me tem andado a acontecer. Eu só não posso dizer é que tu estavas lá a ver também e que possivelmente tu ajustaste, mas eu sei que foi ela e eu sei que tu estavas lá e eu tenho a certeza que tu viste, porque ao fim e ao cabo, depois, uma das coisas que também me acontecia era ter que pensar as coisas. E faziam de mim muito burrinha, né? Porque é assim, quando uma pessoa importante, uma pessoa santa, te faz o mal, tu a partir dali tu também tu começas a abrir a pestana para outras pessoas e às vezes nem abres, mas quando te começa a acontecer as coisas, tu já tens aquela coisa de veres, né? E então aquela pessoa, eu me pesava, eu era 300 gramas, e realmente, depois tens que juntar tudo, né? Realmente eu fechava os sacos e quando mandava, lá me vem a miúda, não, mas isto não tem o peso certo. E toda a gente estava a rir de mim, ou seja, eles não se mostravam que estavam a rir à minha frente, mas por trás estavam no coço todos e aquele coço sentia-se, aquela vontade de se rirem, porque, né, ainda para mais, tenho coragem de assumir as coisas, porque com a minha coragem eu conseguia me virar e apanhar a engenheira a rir-se, apanhar a supervisora a rir-se. O patrão nem foi preciso apanhar porque ele ainda tentou ser estúpido, né? E nisto tudo o patrão sai lá de dentro e diz-me assim: Ana, tu não sabes pesar. E eu, mas eu estou-te a dizer que eu já pesei e é constantemente que isto está-me a acontecer e não sou eu que estou a provocar isto. A balança está certa, eu tenho a certeza, eu não sou porra nenhuma para não conseguir pesar isto. E nisto ele vem e começa a ser ele a pesar e os sacos que eu tinha pesado. E começa a pesar e no final disse-me: Ah, parabéns, Ana, desta vez está certo. Mas disse-me aquilo com uma: Parabéns, Ana, finalmente está certo. Não, mas filho também. Mas mete isso no cu para teres prazer. Se não tens prazer na tua vida e se precisas estar aqui a coçar com a minha cara, é que ele faz aquilo que tão inocente que a gente não dá para passar despercebido. Se então já me estavam a fazer, eu sabia muito bem que o cabrão eras tu. Por isso não está. Para vires aqui fazer bullying também, não tens esse exemplo, tu és patrão. Se tu fores patrão, não tens esse exemplo às pessoas, não coces ainda com o teu trabalhador. Porque eu estava ali a tentar ganhar o meu dinheirinho para poder dar uma comidinha ao meu filho. Eu estava ali a tentar ganhar o meu dinheirinho para poder dar uma roupinha ao meu filho. É óbvio que a gente, por muito que sofra, a gente não quer sair porque a gente quer aquilo. A gente não reage só porque a gente tem medo de fazer algo errado e sairmos do nosso trabalhinho. Mas ao fim e ao cabo, tudo o que me estavas a fazer não serviu de nada para mim eu estar com essa preocupação, porque agora cada vez que eu vou a outro emprego, tu espalhaste uma fama tão má de mim, tão burrinha de mim, que ninguém me quer, ao fim e ao cabo também. És um culpado disso. E então, pontos, essa situação, como é que eu soube que o que é que me acontecia? Porque há uma vez em que a supervisora foi mais uma vez ralhar, por não sei o quê, era sempre assim coisas sem anexo. Para mim era sem anexo, para ela tentava mostrar o anexo, né? Ao fim e ao cabo tentava-me tratar como criança. E nisto tudo, enquanto ela ralhava comigo, era sempre no momento em que eu estava a pesar, então eu ficava sempre com o saquinho na mão e virava-me sempre de costas para aquilo e olhava para a senhora, até que eu tive a tal coragem de olhar. E fecho uma velha que estava lá a atrapalhar há 9 anos. É óbvio que tu chegas a qualquer patrão, isso é outra. Mesmo que o patrão não te faça bullying, mesmo que não aconteça essa situação, vem sempre aquela pessoa com 9 anos de trabalho, em que se tu apontares o dedo, vão dizer, não, Ana, tu estás a mentir. E tal e qual como acontece comigo, acontece com muita gente. Tu não consegues apontar o dedo. É preciso
é preciso termos, se tu queres o teu patrão, é preciso tu teres muita capacidade de responsabilidade, seres muito grande para detectar esses momentos, porque há lá uma pessoa, por exemplo, que trabalha há 9 anos, se mesmo que eu não mesmo que eu estivesse ali e não sofresse o bullying, que não sofresse nada, ninguém toda a gente ia dizer: "Ana, estás maluca, porque a senhora está aqui a trabalhar há 9 anos, ela não é capaz de fazer isso", mas a verdade é que é. A verdade é que ela também se quer, porque o exemplo que lhe deram de um patrão, ou o exemplo que lhe deram da supervisora, da engenheira, a rirem-se e ainda a acharem piada e ainda a fazerem, foi esse exemplo que lhe deram, então ela sentia-se à vontade para o fazer. E então ela vinha por trás, tirava um bocadinho da orelha que a gente estava a fazer, que era a orelha dentro do saquinho, então tirava um bocadinho da orelha e metia outra vez o saquinho lá no sítio. E enquanto a outra estava a discutir comigo, a outra estava bem a ver, assim que ela ia assim para a outra ser bom, já parou de me ralhar. E por acaso era uma supervisora imigrante, hein? E eu digo, é triste tu como também imigrante, nunca teres sofrido racismo e estares a fazer o racismo. Entre aspas, né? Entre aspas. É pena isso, é pena. E estares a utilizar a colega que também que é de outro país para dizer, vezes, se eu não faço com ela, como é que eu vou fazer contigo? Pô? Prontos, tens sempre essa. Estares a preparar o ataque. Eu cheguei a dizer a essa supervisora: para. No final eu disse-lhe assim: olha, tu paras de me fazer isso porque tu é que estás a dar força a elas de fazerem seja aquilo que for. E elas próprias, as pessoas que estavam ali, elas ficaram contentes de eu ter falado. Porque eu acho que toda a gente se sente na nossa pele, né? Elas próprias ficaram: porra, falastes. E era a supervisora. Nisto tudo, mesmo quando eu apanhei, né, é tal coisa, né? Tu és mentirosa, tu és tudo. Fizeram-te tudo para mesmo à hora do almoço eu sentir-me mal. Teste, por exemplo, toda a gente trazer massa naquele dia, tudo combinado, e eu ser a única que não trazia massa, tu não és nossa amiga, tu não pertences aqui, incluindo a supervisora. E fingirem que aquilo era coisa. Outra coisa que me fizeram foi, o meu filho tinha fita lá fora. Naquele momento estava com a madrasta e até a própria historista madrasta com o meu filho, até isso teve que sair para ali, ou seja, utilizava a minha fita privada, por acaso também tinha uma janela da minha casa, também estava para ver, tenho que comprar uns cortinados, é verdade. Então não os comprei porque, pronto, não tenho dinheiro, mas também gosto que as pessoas fecham a verdade de uma fita, né? Ao fim e ao cabo que tenho a oportunidade de ver a verdade de uma fita, porque há pequeninos detalhes que eu gosto que sejam expostos a quem sou eu para dizer que não tens direito a esses detalhes. Hum, mas é óbvio que eu tenho que comprar mesmo umas cortinas também, né? Que também não gosto de estar sempre a ser vista. Hum, e nesse momento, das coisas mais tristes foi eu não levava a minha vida privada para ali para o trabalho, mas toda a gente sabia da minha vida privada, desde o que é que eu tinha feito ao jantar, desde o que é que. Porque havia lá sempre o Trocadinho e o Pêpado que dormiam lá nas ervas, lá no meio do chão, só para terem informação, só para irem contar, só para se sentirem integrados na sociedade, só para isso. E as pessoas até achavam graça a isso, né? Ao fim e ao cabo, eu que não fumava, não nada, mas tinha ali um Trocadinho e um Pêpado ali à porta que assim que ouvia a minha porta, fugia, escondia, só assim que ouvia a minha porta durante a noite para eu meter o gato cá fora, ouvia-se logo ele a andar lá nas ervas, eu já apanhei a pessoa a ressonar lá, a dormir lá no meio do chão, no verão, só para terem a pequenina informação, só a velhinha, também havia aquela velha que é rica, hein, que tem super família, hein, uma família super boa, também gostava muito de se mostrar nisso. Quero agradecer a uma pessoa também, que é assim, eu não sei qual foi o anexo dela, mas ensinou-me muito, ensinou-me que às vezes também somos nós que mostramos uma má imagem de nós, né? Para pararmos com isso, para teres respeito perante ti. Quero agradecer muito a essa menina. Ela tem uma irmã. Ela parece que fazia o mal para as pessoas verem, mas aqui dentro o mal dela batia-me sempre com alguma lição de fita. Ah, recebi outra lição de fita também nesse trabalho também, graças a Deus, que foi a coragem. Mas também acredita, foi a única, da minha família foi a única lição boa, porque até lá as lições que eles me tinham dado era sempre falsa, era sempre má, era sempre tudo. Ao fim e ao cabo, não passava por aí, foi a única coisa boa, porque se pensares bem, até lá eu vivi com o meu pai e até lá nunca me deram lição boa e viram-me constantemente, o meu pai foi lá constantemente e até lá não conseguimos tirar uma coisa boa deles, a não ser agora que tu te meteste na nossa vida, então eles aí têm que a mostrar, é a coisa boa. Hum,
Nesse trabalho, pronto, a madrasta do meu filho era uma daquelas pessoas que também devia de falar lá com alguém, então dizia o que é que o meu filho comia, o que é que não comia, como é que fazia. Então também servia de bullying para mim, é? Enquanto era um trabalho, fita privada é uma coisa, trabalho, fita de trabalho é outra, e as pessoas constantemente continuavam a meter ali, a misturar as coisas e a provocar-me com isso, e a mostrar que sabiam. Mesmo a madrasta do meu filho várias vezes fez isso. E várias vezes utilizou o meu filho para me fazer o mal a mim, que tenho muita pena disso, porque eu até te considerava alguém com uma oportunidade para o meu filho ter alguém para amar. Eu, por acaso, sou daquelas mães que eu estava contente do meu filho ter a oportunidade de ter duas mães. Tenho pena que tu tenhas estragado isso. E que tenhas feito de propósito. Também, podes, não vou falar do resto, né, aqui, neste vídeo. Agora, pronto, isso aconteceu até ao momento em que eu me enervei e virei-me então para uma tal miúda, e aquilo é assim, às vezes as palavras saem, porque têm que sair, a gente não é de ferro, a gente não é sempre bom. E nesse momento a palavra saiu-me e saiu-me a dizer-me assim: olha, tu paras ou se não levas chá nos cornos. E é agora neste momento. Porque aquilo nem mesmo a andar, eu podia estar a andar, a pessoa vinha contra mim de propósito, a pessoa fazia de propósito para me desfiar, era tudo mesmo. Foi aqui à entrada de Sernancelho, foi o primeiro trabalho em que eu me senti assim tão rebaixada. E eu então disse assim: porra, ou tu paras ou eu estou-te nos cornos, porque realmente eu não estou a conseguir mais. E nisto tudo, quer dizer, já tinha pedido tantas vezes ajuda ao meu patrão, já tinha falado com ele tantas vezes, e ele já tantas vezes ele tinha metido assim: não, olha, deixa estar, tu não te preocupes, porque amanhã vai-se resolver. Até puta me chamavam no trabalho, hein? E depois diziam que era para a panela, do género puta, e depois, ai, desculpa, era para a panela. Ou seja, eu até nisso eu pedi-lhe ajuda. Ele até faz assim uma reuniãozita que eu pensava que era por causa de mim, até estava cheia de medo que ele fizesse esse tipo de reunião por causa de mim, mas sinceramente até devias tê-lo feito, mesmo que eu tivesse tido medo, devias ter sido tu a tirar-me o medo, em vez de estás a coçar mais um bocadinho com a minha cara. Por exemplo, o meu filho, quando foi de Portugal, a primeira noite, quando foi de Dubai, a primeiro dia em que esteve comigo, eles fizeram de propósito para que eu saísse 1 ou 2 horas mais tarde com uma massa dentro da panela. Que era, até o meu filho sentiu, porra, mãe, parece que é de propósito, agora que eu estou contigo, primeiro dia, parece que estão a fazer de propósito, ninguém fez que saís às 4h30, tu sais às 6, e não somos pagos por essas horas a mais que estamos ali. Era constantemente que a gente ficava assim 30, 1 hora, mas naquele dia parece que estavam a fazer mesmo de propósito para a gente ficar 2, 3 horas. E até ao dia em que, por exemplo, o meu filho também vai entrar, fica na escola até mais tarde, e aí, como sabiam que o meu filho ia ficar mais tarde, a gente saiu mesmo às 4h30. Ou seja, fazia mesmo de propósito, né? Deste supervisor, deste chefe. E nisto tudo eu já lhe tinha pedido ajuda e ele nunca me veio em auxiliar, mas ele metia-me sempre a mão no ombro a dizer calma, que eu ajudo, vamos resolver isso. Mas ele continuava na mesma. E eu não tinha defesa na altura. E agora eu digo-te assim, neste momento, eu quando disse isso, ele sai-me logo lá de dentro. E eu fiquei assim, quer dizer, até agora eu pedi-te ajuda, até agora tu nunca ouviste nada e agora tu ouviste. E tu sabes que eu vou ter que sair daqui e não vou falar nada com ninguém, não vou fazer nada porque, né, onde é que estão as provas? Quem é que tem as provas? Quem é que tem coragem de o fazer? É? Eu tenho. Nisto tudo, eu estou a fazer as coisas e então quando ele aparece e começa, Ana, ele só me disse assim, Ana, olha, vais para o balneário, trocas de roupa e é a última vez que tu vens, está bem? Quanto eu estive ali várias vezes a pedir, a pedir, a pedir. Eu ouvi até a crítica. O quê? E eu vou ficar com uma maluca? Eu só era maluca porque vocês me o faziam. Se tu fosses para um patrão e não um pito, tu tinhas parado logo isso e tu ias ver como eu não era maluca. Porque ninguém se segura, né? Uma pessoa tem que se defender, uma pessoa tem que dizer não, mas não sou eu e eu não vou admitir algo que não sou eu. Aliás, digo mesmo a toda a gente, nunca admitas algo que não és tu, admite aquilo que és tu, mas tem coragem mesmo também de admitir, já que tens a coragem de tu fazer, admite-o. E então, pronto, eu saí dali, não recebi o ordenado desse mês, ele mesmo assim mentiu, ele teve-me para aí 2, 3 semanas e não me pagou essas 2 semanas. Foi ele que me despediu, mas ele na Segurança Social foi dizer que tinha sido por justa causa ou que é que eu não tive direito às minhas coisas. Ou seja, eu estou na pobreza muito graças a esse pito. E deve-me dinheiro, ainda para mais. É tal contradição. Gente rica que deve dinheiro a pobre, desde quando, né? Mas o pior é que acontece. Acontece tanto que aconteceu. Ele deve-me 2 semanas de trabalho. 2, 3 semanas, não sei. E eu pergunto a um juiz, eu pergunto a um polícia, eu pergunto a alguém como é que a gente se pode defender realmente neste caso, porque mesmo a GNR, se a gente falar com a polícia,
a polícia não vai poder fazer nada, porque hoje em dia nem a eles a gente dá-lhes autoridade de se defenderem. Eu acho que este mundo está um bocadinho perdido pelas leis que tem, porque é humano. O humano é humano, não deixa de ser humano. Todos nós somos no automático, somos humanos. Então, quem faz as leis, por amor de Deus, parte de proteger coisas que não interessam e começa a proteger os humanos. Para, pá, não é às vezes por tomarmos atitudes que estamos a tratar os outros como animais. Não sei qual é. Eu estou a tentar arranjar uma justificação para termos cuidado com os criminosos. Ou seja, eu não vou fazer isto porque está muito criminoso, faz sentir isto, opá, não. Mas tens que tomar atitudes sérias, tens que tomar atitudes que realmente vão te fazer atrapalhar na cabeça. Tu não podes meter ele na prisão porque ele fez uma coisinha pequenina, opá, arranja um castigo pequenino para ele, independentemente se o trates de criança ou não trates, porque ao fim e ao cabo ele também trata os outros como crianças. Ao fim e ao cabo, se calhar tens que tratar às vezes os humanos como crianças. Mas, opá, toma atitude, alguém que nos ajude, alguém que nos proteja realmente, porque nós próprios, para nos protegermos, é muito preciso muita coragem, nós próprios é preciso muita coisa para nos protegermos nesses assuntos, até porque nós, a única coisa que estamos ali a querer é também ganhar o nosso dinheirinho, é fazer o nosso trabalho bem feito, porque a gente também não quer problemas. E realmente custa muito um ser humano estar a lutar por algo e estarmos a ser negados quando é do nosso direito estarmos ali a fazer bem as coisas, a gente o que é que é, porque qualquer ser humano que se vá meter num trabalho, o ser humano ele quer mostrar que sabe fazer, ele quer fazer bem, ele quer estar ali a trabalhar, ele quer receber o seu dinheiro ao final do mês. Porque ao fim e ao cabo estar em casa também não é vida, a gente também quer se mexer, é verdade. Eu deixo aqui a minha conversa, vou comer o meu peixinho, tem o vinho cozido. Eu deixo aqui a minha coisa, eu quero agradecer ao meu pastor, eu quero agradecer a esse miúdo, eu quero agradecer àquela menina que também me deu exemplos, eu só não digo os vossos nomes, porque também não sei se vocês querem que eu diga, às vezes vai sair, às vezes vai sair. Por muito, vocês podem dizer que por muito eu perdoei bullying, por causa disso eu não postei, eu não fiz nada, porque realmente depois também vinha pôr as mensagens, e então essas mensagens faziam com que a gente ganhasse o dia. Ao viagem de capa eu preferia ganhar o dia do que estar a perder com bullying. Quero agradecer ao Casal também, que mandou boas mensagens, também recebi boas mensagens. Já disse, eu não preciso de ideia de ninguém, não precisam estar a fazer de propósito, a dar-me ideias, porque eu não preciso das vossas ideias. E uma das coisas que eu vou dizer neste vídeo é, quando eu parar de fazer os vídeos, quer dizer que eu parei de receber o bullying. Então eu agradeço imenso. E, e se algum dia o meu vídeo simplesmente não aparecer mais, quer dizer que eu estou bem, ou que morri, né? Mas pronto, que eu estou bem. E eu não preciso que ninguém me dê ideias, nem que provoque situações para me dar ideias, porque eu não quero receber ideias, eu não quero ter isso, eu só faço mesmo isto para me proteger a mim. Se para proteger-me a mim eu puder dar bons conselhos aos outros, é óbvio que eu perfeito. Se eu puder falar de uma determinada situação enquanto me estou a proteger, a mim é óbvio que eu digo. Agora, eu não preciso que tu venhas dar-me ideias, eu não preciso que tu provoques alguma coisa para me dar ideias, porque eu não preciso dessas ideias, a única coisa que eu quero é paz no meu mundo. A única coisa que eu quero é seguir o meu Senhor, a única coisa que eu quero é que o meu filho seja feliz, o meu filho vai entrar na escola, eu peço a todos os meninos destes da escola, por favor, já sofremos tanto bullying, por favor, não lhe façam mais escola de movimento da tabeira, não façam mais dele bullying. É uma criança como todos vocês, mas por favor, já sofremos muito. Já sofreu mesmo, muito, muito mesmo. Há coisas que a gente nem fala, hã? Por isso, por favor, tu que tens mesmo que a tua mãe fale mal, mesmo que a tua mãe te diz, vai lá, faz isto, por favor, mete-lhe a mão no coração, por favor, por nós, por toda a sociedade, por todos os que sofrem. Hum, e, como tal, a explicação é preciso muita coragem para fazer isto, não é só o mal que é preciso coragem. Porque ao fim e ao cabo parece que a gente está a rebaixar, então, né, eu não levo como rebaixamento, atenção, mas, né, é preciso coragem. Eu quero agradecer às pessoas que estiveram ao nosso lado, eu quero agradecer ao meu pai também um bocadinho, embora tenha críticas, se algum dia tiver que vir o assunto também vem, o assunto, mas eu quero agradecer também ao menino que fez uma coisa para me deixar mal, para eu ficar bem, ao senhor brasileiro. Eu também te quero agradecer muito. Ninguém vai perceber, mas, né? Embora eu quero aquilo que é meu. Embora eu quero aquilo que é meu. Embora eu vou atrás. Mas agradeço também. Quero deixar um monte de beijinhos ao meu pastor, à minha missionária, à Bíblia, a Deus. Aquele momento em que eu posso ser esperta, aquele momento que me deixa imaginar, aquele momento que me chama a atenção é... Porra!
Quero agradecer ao meu filho e espero que isto sirva a ti sempre para todos. Espero que sejam. Olha, o que eu mais quero é que sejamos todos felizes sem precisarmos de fazer mal a ninguém. Um tchau. Um bom almoço. É agora 12h39. Tchau.